tenho trabalhado em muitos projetos ao mesmo tempo e isso tem sido muito legal, tanto no meu trabalho quanto também na minha vida pessoal e nos meus negócios. Isso tem sido muito interessante para mim porque eu tenho conseguido usar agora com o Open Cloud de uma forma muito interessante via Telegram para ter vários insights e automatizações. O que eu quero falar hoje com vocês é basicamente o que eu fiz e organizei as minhas pastas no macOS, que eu trabalhei na parte de gerenciamento da minha agenda, na parte de criação de landing page, às vezes eu tenho uns insights e preciso sair rápido para... Estou dirigindo e preciso entregar rápido, senão eu esqueço essa ideia. Então, eu já consigo fazer algumas automações de maneira bem mais efetiva e rápida também quanto a isso. Então, o que eu quero conversar hoje é trazer um pouco sobre o que eu estou fazendo com o Open Cloud. O Open Cloud é essa ferramenta magnífica que eu criei um fork e já fiz algumas outras melhorias que em outros vídeos vou trazer também. Quero trazer também um pouco do que é, e aí imagino que a maioria já saiba, o que eu já fiz também, o que eu tenho feito e entregas de maneira muito interessante, a segurança e os riscos também de utilizar, isso é bem interessante. Um pouco da arquitetura, de como funciona e o como você pode até fazer algumas melhorias, trabalhar ele por debaixo dos panos ali. Tem muita coisa interessante que eu até fiz algumas melhorias por conta da segurança, porque vai ser um projeto que eu vou realmente trabalhar. E os próximos vídeos que eu quero também falar, porque eu consigo trabalhar com o Open Cloud e o Open Code, que eu trabalho muito nessa parte de desenvolvimento, com o Spec Drive Development, as LLMs que eu tenho trabalhado, o Kimi, para mim, é o melhor e o mais barato em termos de custo-benefício. A parte de agentes do ChatGPT, a parte de negócios com inteligência artificial também, de criação de landing page, de tráfego pago. Como eu faria se eu estivesse começando agora na programação também com Antigravity. Beleza? Então vamos lá. Queria primeiro explicar para vocês o que eu fiz, o que eu tenho trabalhado. Eu tenho um grande problema que é o seguinte: eu trabalho com muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho o meu CLT, que eu trabalho numa Big Tech, e também tenho meus negócios que eu trabalho fora do meu horário de trabalho. E é muito interessante porque às vezes eu tenho algum insight dirigindo no sábado, no domingo, no dia de descanso. Isso para mim é incrível. E aí eu consigo agora, via Telegram, enviar uma mensagem, um mini prompt, e ele já começa a criar ali as ideias para quando eu chegar em casa eu consigo analisar melhor, ter outros insights, pensar em novos negócios também. Isso me ajuda bastante. Então aqui, quero mostrar para vocês que assim, essa parte de landing page é muito legal. A parte de gerenciar minha agenda também. Isso eu fiz algumas integrações e funcionou muito bem. Eu estou melhorando uma parte porque eu preciso constantemente estar conhecendo e entendendo o que está saindo de novo na parte de inteligência artificial. Eu tenho uma automatização que eu consigo ter os insights em tempo real, assim, no final do dia ele roda, ele pega os insights do dia, no próximo dia eu leio e já está inteirado. Tenho feito algumas coisas no meu Mac, eu sou muito preguiçoso e eu odeio desorganização. Então, às vezes eu faço vários downloads e fica aquelas pastas ali que eu já nem sei mais para que uso é. Então, eu consigo também organizar as minhas pastas com ele. Eu tinha grandes problemas com a parte da memória RAM e da minha CPU aqui no meu Mac, então eu consegui também fazer algumas melhorias. Isso foi bem legal, bem interessante também, me ajudou bastante, porque é muito ruim você trabalhar com computador lento e eu nunca tive tempo para focar e trabalhar ali de uma maneira mais proativa. Então, ele me ajudou bastante também nesse processo. Então, aqui para vocês entenderem, há muitos usos aqui. Beleza? Então, o que eu já fiz aqui? Como eu falei para vocês, quando eu estou dirigindo, e aí tem o ponto de pegar o telefone e tal, eu antes mandava um áudio para o WhatsApp para depois eu não esquecer, para eu não esquecer daquela ideia. Então, a minha ideia aqui, basicamente, é que eu consigo agora pedir para ele criar uma landing page com essas ideias e depois eu ir criando nos meus processos de negócio ou de insight, por exemplo. Quero criar um PDF, eu já consigo ter todos os insights ali e pedir para ele fazer algumas buscas, que eu vou falar também do que eu utilizo para fazer isso. A parte de gerenciar minha agenda, como eu falei, eu tenho a parte do Google Calendar, como eu tenho o CLT, então eu preciso organizar essas agendas também. Por exemplo, se eu preciso juntar todas as minhas agendas, eu normalmente faço no sábado e domingo as reuniões fora do meu horário, então muitas das vezes eu preciso estar coerente ali se eu não vou trabalhar ou se eu irei trabalhar naquelas atividades.